Olá, seguidores e seguidoras de Roda de Fiar Ateliê. O meu nome é Ellen Rocha e nós estamos aqui junto com a Célia. Oi, Célia. Oi, Ellen. A Célia é uma pessoa muito querida, uma amiga minha muito especial. E também com o João Paulo. João Paulo é uma pessoa muito especial, ele é portador da síndrome de Down, uma pessoa muito querida, com quem eu tive a honra e o prazer de conviver durante muitos anos. Célia é casada, tem 3 filhos, João Paulo é o caçula. Não é, João Paulo? Isso. Bom, queridos, a Célia é uma pessoa fantástica, uma pessoa muito, muito especial na minha vida. Além de ser mãe, não é? Uma mãe maravilhosa, uma esposa, uma dona de casa tremenda, com quem eu tenho aprendido muito até hoje. Ela também é mãe de todos, né? Mãe dos vizinhos, mãe dos amigos, mãe de todo mundo. Então a Célia vai contar pra gente hoje aqui como foi a gestação e o nascimento, Célia, do João Paulo. Olha, a gestação do João Paulo foi a melhor gestação, que eu tive 3 gestações e a última que foi ele, então foi a melhor gestação. Foi ótimo, não sentia nada, meu cabelo ficou maravilhoso, unha, pele, maravilhoso. E fazia pré-natal com 2 médicos, um da rede pública e um particular. Fiz todos os exames possíveis, né, na gestação, mas nunca foi detectado que ele tinha algum problema. Só depois que ele nasceu que descobriram que ele tinha síndrome de Down. Mas eu, como mãe, eu tinha uma leve desconfiança que existia algo errado na hora que eu vi ele pela primeira vez. Mas eu fiquei calada, assim, pode ser impressão minha, e então deixei passar. Aí ele teve icterícia e foi para o banho de luz. E uma dessas visitas que eu ia lá para ver ele no banho de luz, um dos médicos me chamou e falou que ele tinha síndrome de Down. Até falou de um jeito bem vulgar, que eu na época não fiquei super chateada pela forma que ele falou. E aí que a pediatra veio e falou assim, realmente ele tem a síndrome de Down, mas para ser comprovado vai ter que fazer um exame que é chamado de cariótipo. E isso é feito lá na faculdade, na Asa Sul, e aí você vai ter que levar ele lá para fazer, para comprovar realmente se ele tem a síndrome. Aí depois que eu saí do hospital, a gente foi lá, ele bebezinho ainda, né? Não achava veia, que eles têm uma dificuldade muito grande de achar veia, né? Aí eu sei que furou ele com vários lugares, para até conseguir uma veia. E fez o exame e foi comprovado realmente que ele tinha síndrome. Então, Célia, agora nós queremos saber como foi para você e como foi para o Reginaldo a chegada do João Paulo, até mesmo para as meninas. Como vocês se adaptaram? Como foi esse primeiro momento? Saiu da maternidade com essa delícia, com essa fofura e foi para casa. Como é que as coisas aconteceram então desde o momento da maternidade, quando vocês receberam a notícia, até a adaptação em casa? Foi bem difícil, assim, que para mim era uma novidade aquilo tudo, desconhecido, não sabia nada o que era uma síndrome, não sabia de nada. E foi bem difícil, tanto que na hora que o médico me falou, eu fiquei muito nervosa, que eu liguei o Reginaldo, ele estava vindo do plano dirigindo, até chegou a querer desmaiar no meio do caminho, mas com as meninas já foram mais tranquilo, que para criança era tudo normal. Isso. Sabe? E aí, quando eu chegava do Sara com ele, trazia vários exercícios para fazer em casa, elas ajudavam, brincavam junto, a gente sentava para brincar junto com ele para desenvolver, porque foi muito complicado, assim. A minha família sempre deu apoio, sim, em tudo, deu apoio, mas era eu e o Reginaldo que tinha que se virar. Era nós dois que tinha que se virar e com as crianças. O chão, então,
sumiu quando você recebeu a notícia? Como? Gente, pra mim foi assim, foi como tivesse aberto um buraco e eu caído dentro dele e não pude, sufocada. E agora, o que eu vou fazer? Como lidar com essa novidade, não é? Como é que eu vou fazer agora? E tinha 2 crianças em casa para cuidar. E ele era especial e eu tinha que dar mais atenção ainda mais para ele. Mas o bom de tudo isso foi quando lá no Sara, na época, existia o psicólogo para os pais também. Enquanto eles faziam a terapia com o João Paulo, a gente ficava reunido numa sala com eles dando apoio psicológico pra gente. Porque na época aqui não existia nada, não existia nenhuma entidade que ajudasse síndrome de Down. Na época foi nós, mães, na época lá, que fundou tudo isso que tem hoje aqui. Vocês foram pioneiras, então. Era tudo, que abriu a associação, que trouxe gente para dar palestra. E isso tudo, gente, aconteceu, lembrando, há 33 anos atrás aqui em Brasília. Então, o que a Célia está relatando é de um tempo que talvez, eu acredito, não é, Célia? Vocês não tinham, como você mesmo está dizendo, muito apoio. Não existia a PAI na época. Não. Né? Você acabou de dizer que vocês é que deram o início a todo esse processo, certo? E os passos seguintes, como é que foi? João Paulo começou a passar pelos tratamentos, a receber esse apoio. Ele foi para a escola com 2 anos e meio. Eles lá do Sara pediram para mim colocar ele numa escola regular. Eu coloquei numa escolinha perto de casa e ele ficou lá até 4 anos. Com 4 anos, eu levei ele para a PAI. E ele foi estudar lá na PAI. E lá ele tinha outras atividades. E fora eu levava ele para fazer equitação, que ele fazia. Ele fazia aula de violão, de teclado. Legal. Eu levava ele para... Foi, tipo assim, foi bem complicado para mim. Porque a atenção era toda dele. As meninas, eu dava atenção para as meninas, mas a atenção era só para ele. E é uma coisa que eu aprendi diante de tudo isso na época, com as psicólogas, terapeuta, que onde eu fosse eu tinha que levar ele. Eu levava, eu não tinha vergonha de levar. Leva seu filho, você não tenha vergonha. E aí eu sempre, onde eu ia, eu estava com o João Paulo. No restaurante que eu ia, no mercado que eu ia, onde eu ia, eu levava o João Paulo. E eu quero dizer assim, como conhecedora da família, como conhecedora, né, da rotina dele, João Paulo sempre foi um menino muito educado. A Célia fez um excelente trabalho, ela e o esposo. Cuidaram com muito carinho, orientaram, não é, João Paulo? Exato. João Paulo, um menino muitíssimo educado. E aí, João Paulo, e você? A sua mãe falando da escola, você tem lembranças da escola? Dos seus colegas? Que lembranças você tem? Sim. E você lembra, tem algum momento especial que você gravou aí no seu coração? Que você queira contar pra gente? Oi? A Olga, professora. A Olga? É a Você lembra professora da professora Olga? Aham. Ela era muito legal com você? Fica. É? O que ela fazia que você mais gostava, João Paulo? Eu tava fazendo cortar revista, colar, Cortar revista, colar, jornal. jornal também. Que legal, João Paulo. Então, Célia, você sentiu ou sente em algum momento da vida de vocês, da vida do João Paulo, algo relacionado, algum momento que tenha indicado preconceito de pessoas da família ou pessoas desconhecidas ou amigos em relação a João Paulo e a síndrome de Down? Não. Primeiro que eu sempre tratei João Paulo como uma pessoa normal. Tinha as limitações dele, claro. Mas para mim, ele era uma pessoa normal. E onde eu ia, eu levava. Então, por isso, ele foi se adaptando aos lugares e às pessoas. E ele nunca, para mim,
que eu saiba, assim, que eu vi, nunca houve nenhum preconceito. Meus amigos amam o João Paulo, sempre gostava do João Paulo, porque ele sempre foi uma criança muito educada. Sim. E então não existiu esse preconceito. Se alguém sentiu esse preconceito, não foi perto de mim. Eu não senti nenhum momento assim. Minhas filhas sempre tratou ele como um irmão mais novo e pronto. E eu sempre fui feliz com o jeito dele, com a maneira que ele sempre foi. Para mim não tinha diferença dos três. Os três eram iguais. Só que ele com mais limitações que as outras duas. E assim, eu posso dizer que você disse que sempre foi muito feliz, né? Uhum. E nós também sempre fomos muito felizes com a presença do João Paulo. Aonde ele vai, aonde ele esteve, nas nossas festas, não é, Célia? Uhum. Nós tivemos muitos momentos assim, Engraçados. engraçados. De confraternização. Inclusive, eu não sei se você lembrou agora da farinha de trigo. Conta, Célia, como foi pra nós. Um dia a gente conversando, né? De repente, entra dentro do quarto. Não, você tinha ido na minha casa. Foi. E ele ficou. Ele ficou. Aí chega em casa, dentro do quarto, em cima da cama, pegou farinha de trigo e jogou na cabeça todinha. O quarto estava branquinho de farinha de trigo. Ele parecia um fantasma, né, Célia? E assim, foi esse momento, e tivemos momentos muito felizes, porque o portador da síndrome de Down, a criança com síndrome de Down, ela é muito pura. Eles têm em si um amor que, eu penso assim, que nos aproxima do Criador. É um amor puro, é um amor verdadeiro, eles são muito autênticos. Então, nós vivemos momentos incríveis, não é, João Paulo, com você, ao seu lado. Sempre muito carinhoso, muito amoroso, um menino realmente muito especial. Então, nós queremos saber da Célia agora. Célia, você teve contato durante muitos anos, eu acredito, com outros pais e com outras famílias durante as terapias, não é? Que você levava o João Paulo, mesmo na escola, indo a PAI, não é? Que foi um grande apoio na vida de vocês, e é até hoje, não é isso, João Paulo? Isso. Você também. Aqui também, não é, meu amor? Vocês tiveram, você tem algo para nos contar sobre as famílias, essas pessoas que você encontrou nessa sua caminhada com o João Paulo? Sim, teve várias. Na época que o João Paulo nasceu, tinha uma menina, eu lembro direitinho, ela era muito novinha, era o primeiro filho dela e nasceu com síndrome. Ela entrava em pânico, ela ficava em umas crises assim terríveis nas terapias, chorava muito, que não aceitava a filha dela daquela forma. E a gente tentava assim acalentar ela, porque ela não precisava de tudo aquilo, e ela chorava muito. E que a filha dela tinha problema de coração, um monte de coisa, que no caso do João Paulo ele não tem nenhum problema de saúde. A maioria deles, uma boa maioria, nasce com cardiopatia, não é isso? Ele não tem nada. Olha que bênção. Ele não tem nenhum remédio controlado, ele não tem nada. E aí a gente via os desesperos dos pais, tinha hora. A única coisa que eu sei que a gente tem que ser, se você aceita seu filho da forma que Deus te deu para você, é um presente, é uma dádiva. Você ter um filho assim. Eu sim me sinto privilegiada perante a Deus sobre isso. Eu sei que sim, Célia. Porque ter um filho especial é um presente de Deus. É verdade. Deus não dá um filho especial para qualquer pessoa. Ele só dá para pessoas especiais, para famílias especiais, para mães que realmente conseguem externar esse amor e esse cuidado. Ainda que como essa moça, né, que ela citou aqui, que não conseguia aceitar, eu imagino que não era nem o filho, né, Célia? É aquela situação que é nova e é muito desafiadora. Ter um filho, para quem já tem um filho, vamos dizer, nos padrões normais, já é um desafio muito grande. Uhum. Imagina você ter um filho e descobrir que ele tem uma necessidade especial e você não está preparada para aquela necessidade especial. Não é isso, Célia? Isso é verdade. E meu filho, o filho, gente,
Você tem um filho especial, você tem que ter orgulho desse filho e não ter vergonha dele. Isso. Porque é uma bênção, gente, ter um filho especial. Amém. Para mim é uma honra Deus ter me dado esse presente. Amém. Que coisa boa, que lindo, né? Então, que momento maravilhoso, né? Poder compartilhar, poder ouvir a Célia, né? Esse testemunho tão lindo que foi e é a vida dela com João Paulo. E aproveitando tudo isso que foi dito aqui, eu quero pedir a ela que traga uma mensagem para as mães que passam, que têm hoje os seus filhos pequenos e com essa descoberta de serem especiais, e com as mães que certamente serão agraciadas, vamos dizer assim, né? Como ela mesma disse, ela se sente abençoada e realmente uma mãe que tem um filho especial, ela é muito especial. Então, eu quero que a Célia diga, traga agora uma mensagem para essas mães que já vivem essa realidade e as mães que um dia também viverão a mesma realidade de ter um presente de Deus, um filho especial. Eu só quero dizer para vocês, mães, que se um dia acontecer na vida de vocês um filho com qualquer tipo de síndrome, agradeça a Deus por isso. O filho é bênção, especial, mais bênção ainda. Siga em frente, cuide do seu filho com carinho e com amor, que tudo no final dará certo. Obrigada. Te amo. Eu compartilhei com a Célia essa minha ideia, esse projeto dos bonecos inclusivos, e ela concordou, não é isso, amiga? Sim. Gostou muito da ideia e foi a primeira pessoa com quem eu falei para iniciar a criação dos bonecos inclusivos. Eu me sinto muito orgulhosa de poder desenvolver esse trabalho aqui no Ateliê Roda de Fiar, porque, como vocês viram, são histórias da vida real. É uma história muito bonita, uma história muito gostosa que faz e fez parte da minha vida por muito tempo. É uma história que transformou também a minha vida. Ela mexe com a vida das pessoas que passam por ela e mexe com a vida das pessoas que participam dela. E eu ganhei muita experiência, eu ganhei momentos incríveis ao lado deles e isso tem sido algo contínuo na minha vida. Então eu espero de coração que essa história, que tem inclusão, tem alma e tem propósito, possa tocar também a vida de todos vocês. Obrigada por estarem conosco.